A partir de agora estamos gravando. Ah lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Espera aí que eu vou fechar a janela aqui, que eu tô achando que tá muito barulho. Falei tela ou falei janela? Você fechou o seu também, Carol. Oi? Mano? Tá me ouvindo? É que você tinha fechado o seu microfone também. Não, eu fechei porque como eu ia fechar a janela, faz muito barulho. Que é aquelas janelas antigonas de madeira. Olha lá, pessoal. Cozinha nórdica aqui tem uma foto da Dinamarca. Que é linda, maravilhosa, mas é gelada. Então, existe uma grande dúvida, né? Porque assim, a gente fala países nórdicos, cozinha escandinava, enfim, existem essas duas denominações. Então, aqui tem uma explicação, né? O que seria a Escandinávia? Geopoliticamente, é uma denominação para Noruega, Suécia e Dinamarca, tá? Essa denominação teve origem no Império Romano porque eles pensavam que era uma ilha, né? Onde é a Germânia, onde é não, né? Onde era a Germânia, era uma ilha, e essa ilha era denominada Scania. Hoje a gente sabe que não é uma ilha, né? É uma península. Então, de Scania e Escandinávia, né? E aí, países nórdicos. Os países nórdicos, eles são considerados a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, e aí as unidades independentes da Dinamarca, que é a Groenlândia e as Ilhas Faroe, e a Finlândia e as Ilhas Åland, que também são território da Finlândia, tá? E aí, os países escandinavos, geograficamente, é isso aqui, ó, essa península escandinava, que é a Noruega e a Suécia, tá? Mas, assim, acaba que a gente denomina tudo como escandinavo, como cozinha escandinava, porque existem muitas semelhanças, assim, né? Mas o correto, então, é a gente falar cozinha nórdica, não escandinava, tá? As características gerais desses países. Eles têm uma cultura igualitária, então, assim, a distribuição social de dinheiro é muito mais igual. Então, lá eles não sofrem tanto com desigualdade social como a gente sofre aqui. Os países que compõem a cozinha, a parte nórdica, né, os países nórdicos, eles são muito bem desenvolvidos socialmente, né? Lá nós temos os países com maior nível de IDH no mundo, Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta diversos fatores, né? Saúde, educação, enfim, todo o básico que um ser humano precisa para viver. Então lá eles têm o IDH bem alto. Se eu não me engano, a Noruega tem o maior IDH do mundo, mas por outro lado, eles também têm, a Noruega tem maior, tinha, ou tem, não sei se ainda tem, eu li recentemente que tinha um dos índices de suicídio maior do mundo também. Então tinha vários estudos tentando entender por que um país com IDH tão bom tinha um índice de suicídio também tão alto. Assim, é lógico que é uma questão de linhas de pesquisa, né? E uma das linhas de pesquisa dizia o seguinte:
não existe o que conquistar, porque tudo não é nem que vem fácil, mas o acesso às oportunidades é igual a todos. Então, sei lá, concluindo em miúdos, é tédio, tá? Mas eu sou meio contra essa linha de pesquisa, mas não vem ao caso que a gente está falando de gastronomia, tá? Eles são avançados em TI, né? Tecnologia de informação. A Suécia é o primeiro lugar, está em primeiro lugar entre os países mais avançados em TI. E a Dinamarca, o terceiro lugar. As paisagens são gélidas, né? Se a gente voltar aqui no mapa, olha onde é que eles estão. Por que será que eles são chamados de nórdicos, né? Eles estão ali, ó, no topinho mais gelado que tem do hemisfério norte, tá? Então lá é muito, muito, muito frio mesmo, ok? O que compõe a cultura deles, né, e que vai influenciar diretamente na questão alimentar deles, tradicional, obviamente que tradicional. A gente não está falando da cultura cosmopolita que hoje em todos os lugares do mundo a gente vai ter coisas em comum, né? Questão de comer saudável, tudo mais. Mas quando a gente vai estereotipar as lendas da mitologia deles, né? O Rodolfo Thor é da mitologia nórdica também. Esses caras aí, Thor, Odin, o Loki também, né? Que ele é irmão do Thor. Tá vendo? Então, essa é aquela parte da mitologia, sabe? Que a gente vê no Thor, basicamente, né? Gigante. Hã? Gigante, cobra gigante também, lobo, um monte de coisa. Animais gigantes, meu irmão tá falando, também faz parte das lendas da mitologia nórdica. Então, essa seria a parte. Aliás, tem alguns seriados nórdicos no Netflix, depois se vocês quiserem assistir. Só não recomendo aquele... Chama o quê? Ragnarok? Aquele que eu assisti? Que eu falei que eu não gostei? Ragnarok. Só esse que eu não... É minha produção aqui. Hoje eu tô com um produtor aqui. Eu tô perguntando para ele. Eu achei meio besta. Mas, assim, é interessante se você quiser observar o cotidiano, o dia a dia deles e também ver que eles também têm problemas, tá? Não é só essa maravilha que a gente fala. Eles também têm os contos vikings, que... Viking eu descobri que não usa elmo, tá? Mas os vikings, eles eram navegadores, exploradores... também chamado de bárbaros, né? Porque os romanos não conheciam, então o que eles não conheciam chamavam de bárbaro. Bárbara é a região da Alemanha. Não, meu irmão tá falando que bárbaros é um povo de determinada região da Alemanha. Pare de me... Eu tenho que fingir que eu sei aqui. As cidades, elas são coloridas, né? Vocês viram por aquela imagem da Dinamarca, que coloridas no sentido de pintar mesmo, porque como a maior parte do ano é muito frio, acaba que você tem a paisagem, o branco da neve e tudo mais, o céu fica aquele tom cinza, então as cidades acabam sendo bastante coloridas. Lá naquela região acontecem alguns fenômenos naturais, como a aurora boreal, que é a que está aí na foto, né? Que é muito linda, por acaso. E, aliás, tem gente do mundo todo que viaja para lá só para ver essa aurora boreal. 8 meses por ano é frio e neve, gente. E no verão, no pouquinho que sobra para o verão, o sol não se põe, fica luz o dia inteiro, né? Mas eles aproveitam esse pouquinho do tempo do verão para fazer alguns festivais e eventos em praças e parques, tudo a céu aberto. Existe hoje um movimento, depois vocês procurem no Instagram, que é
É uns food truck de cozinha nórdica. Depois eu vejo o nome direitinho aqui para vocês. Que eles realmente, na época do verão, você vê bombar o Instagram deles. E tá sempre cheio esses eventos de food truck de cozinha nórdica. Porque no restante do ano não tem jeito, né? É muito frio, é muito gelado. E como eles ficam bem naquela parte da inclinação, quando é inverno, acaba que escurece muito cedo, né? E vocês sabem que sem a luz do sol fica ainda mais frio. Tô tentando achar aqui o negócio que eu falei pra vocês. Food truck north. Ah, sabe outra coisa que eu vou falar pra vocês seguirem? Nordic Underline Chefs. CHEFS. Nordic Underline Chefs. Também eles têm um movimento de cozinha contemporânea muito da hora. Muito legal. E o do food truck é Nordic Street Food. E aí você vê que tem uns galpões meio que abandonados, parecem fábricas abandonadas assim, e eles estão sempre nesses lugares promovendo festivais. Com bandeirinha e tudo, mas não é festa junina, viu, Alexandre? No Instagram, tá? Tudo isso. Ok? Tanto é que acho que o grupo do Caio, né? Teve uma época que eu mandei eles fazerem um trabalho de cardápio sobre comida. Era um food truck de comida nórdica, né? Porque tá super em alta. Em questão da cultura, os 5 países estão no ranking das pessoas mais felizes do mundo. Eles têm pensamentos progressistas, eles foram os primeiros a aceitar o casamento entre as pessoas do mesmo sexo, os primeiros a valorizar a igualdade entre gêneros e os primeiros a investir na justiça social. Por que será que eles estão tão no topo do desenvolvimento humano, né? Eles são muito pontuais, eles são cumpridores de regra e eles são muito reservados. Uma coisa interessante, eu estava assistindo um seriado algum tempo atrás, uma série dessas de cozinha, né? E aí, eu acho que estava na Noruega, se eu não me engano. E aí, o cara estava entrevistando os brasileiros que moram lá. Qual que é o maior choque cultural ali? Então, a mulher falou que o maior choque cultural dela é que as pessoas não entram no restaurante com criança. Então, se elas estão com um bebezinho andando na rua, eles simplesmente deixam o carrinho com o bebê na porta do restaurante e entra para comer. Mas porque ninguém vai roubar as crianças, tipo, existe essa confiança de que nada vai acontecer, nada de ruim vai acontecer. E é por isso que nesses países a gente está vendo que a gente recebe muitas notícias e a gente fica pasmo, né? Que eles estão fechando prisões. Então, assim, a gente precisa de se espelhar nesses países, né? Mas vamos falar de gastronomia, vamos falar de coisa boa, vamos falar de gastronomia. A origem da comida escandinava é uma culinária de subsistência. Por quê? Porque como 8 meses do ano é neve, acaba que você tem uma escassez de alimentos, né? Tanto por conta do clima quanto da geografia deles ali. Tanto é que toda a formação da região, né? Isso a gente está falando lá da origem, tá? Você vai encontrar as casas muito próximas das fontes hídricas, né? De rios. Por quê? Porque ali a gente consegue cultivar grãos, cereais e legumes, mais ou menos, né? Como a gente fala das civilizações hídricas no Egito e na Mesopotâmia, que elas se estabeleceram próximo a rios, próximo
a terras férteis, né? Que é justamente para, sim, não que eles tiveram comunicação, né? Mas é uma coisa meio óbvia quando você começa a observar e raciocinar. Dessa época vem o costume do consumo do leite e do mel. E aí, aqui, em relação à mitologia, né? Os guerreiros de batalha, eles eram... os guerreiros que morriam em batalha, eles eram muito... Eles viravam heróis, tá? Então, acreditava-se que ele era recebido por Odin, que é o deus dos deuses, com festividade e um banquete servido em Valhall. Duvido que o Armando sabe falar isso aqui. Valhall é o salão dos mortos, Valhalla. né? Valhalla. Valhalla, meu irmão tá falando que fala. Valhalla. Aparece no filme. Tô dando aula, Rodolfo. Valhalla é um salão dos mortos, onde as pessoas, os heróis eram recebidos, né? E aí o Odin, acredita-se, né, que o Odin, ele oferecia um banquete a esse guerreiro que morreu em batalha, acompanhado de todos os deuses da mitologia escandinava. Então, assim, isso aproxima um pouco a questão da alimentação a essa mitologia. Então, veja só a premiação, né? Com um banquete com os deuses. Premiação, né? Ninguém voltou para falar se era ou não. A culinária deles é multicultural. Ela vai ter herança da exploração das navegações do passado, porque os vikings eram navegadores e exploradores. Então, obviamente, se eu vou num lugar, eu quero comprar um souvenir. Na época não era muito diferente. O que tem de bom, o que eu experimento de bom, eu acabo levando para o meu país. A constituição deles, né, por eles terem vales e eles têm mar, né, também vai influenciar em questão de consumo de peixe, em questão do que é plantado. O importante da gente fixar, né, é o caso da gente ter sabores muito intensos e sabores suaves contrastando no mesmo prato. Da maneira que a gente entender aqui estudando alguns pratos típicos de lá. Então, eles vão ter o consumo de peixes e frutos do mar muito forte, porque alguns países são banhados pelo Oceano Atlântico e outros pelo Oceano Ártico. Então, eles têm uma disposição de fauna marítima muito variável, muito variada, né? Eles consomem também os vegetais, os hortaliças, os cogumelos. E de carnes vermelhas, né? Eles usam a suína, a bovina e o cordeiro. Então, tradicionalmente, eles consomem esses alimentos in natura ou em conserva. Por quê? Porque eu tenho muitos meses de frio, né? Então, talvez eu não consiga caçar. Falando da origem, né? Que dessa origem a gente vai ter uma herança, né? De hábitos, de costumes. Então, igual a formiguinha que estoca comida em casa, mais ou menos isso. Durante o período frio, eles consumiam mais as conservas do que o in natura em si. E aí eu vou dar destaque para o arenque, que é um peixe do Mar Báltico. Os povos nórdicos usam esse peixe desde 3000 a.C. Aqui a gente está com arenque seco, né? Mas eles consomem in natura, em conserva, defumado. Os vikings, né? A herança viking deles é a utilização de grãos, de frutas, de carne de caça e de peixe. Então, aqui é uma figura retratando mais ou menos como que é a cozinha de origem deles, tá?
Então, arenque. A conserva do arenque, eles filetam o peixe, colocam em algumas barricas com sal e tempero e colocam um peso em cima, né? Eles prensam com peso para que o líquido que vai liberar, ele vai para a superfície e é ali que ele é conservado. E aí, quando ele é consumido, ele é retirado dessa conserva, mais ou menos como faz o chucrute, né? O próprio líquido do alimento é utilizado na conserva. Porque é óbvio que quando você vai colocar o sal, ele vai desidratar a comida, tá? Na Dinamarca e na Suécia, a gente vai ter um pouco mais da presença da confeitaria e nem dá muito para chamar de panificação, mas vamos chamar de panificação só para respeitar a cultura. Então a gente vai ter essa tradição de biscoitinhos amanteigados, esse da lata mesmo, né? Que as velhas adoram ganhar uns biscoitos na lata, por causa da lata, não por causa do biscoito. Um arroz doce de creme de leite batido, o pão preto com cerveja, bolos de gengibre, empadas com recheio de compota e tortas de maçã. Esses são os mais tradicionais ali na Dinamarca e na Suécia. Em questão de frutas e hortaliças, eles têm um clima muito frio, tem neve 8 meses do ano, então não é legal, a terra deles não é muito boa para plantar, o clima deles não é muito bom para plantar. Então eles não têm produção de hortifruti em larga escala. Então, grande parte eles têm que exportar. Importar, desculpa. E quando eles importam, eles dão preferência por produtos orgânicos e ecologicamente cultivados, porque eles têm uma ligação muito forte com a natureza. Um país super desenvolvido, né, galera? E aí, o que explica isso? O território deles tem muitas florestas preservadas, inclusive, e eles têm muito cuidado com as reservas naturais deles. E eles consideram que a natureza é um estilo de vida. Então, eles enxergam isso no alimento deles, assim como a gente deveria também enxergar, tá? Então, eles são muito exigentes na questão da importação. Então, assim, de hortaliças, os que eles mais consomem é a alface americana e a selga, ou seja, não tem nada de extraordinário. De frutas são as ameixas, as maçãs, os morangos e as peras. Esse aqui é um prato típico deles, chamado gravlax. Ele é um salmão curado. Então, utiliza-se muito na cozinha fria. Eu acho que até já comentei com vocês sobre o gravlax. Você faz uma cura com sal, açúcar e endrodil. Às vezes o pessoal põe beterraba e uma bebida alcoólica destilada, uma vodka, um whisky. Mas não é tão comum assim, tá? Colocar essa beterraba. E aí, assim, existem várias histórias do surgimento desse prato, né? Desse salmão curado, que é óbvio que é uma forma de conservação. Vocês vão ver muitos pratos nórdicos que são defumados e que são curados e que são utilizados em conserva, e por isso esses sabores tão fortes, né? Tão marcantes, porque aí você vai ter uma grande concentração de sal e outros temperos para fazer a cura. Então, e o dill, lembra que eu falei do dill semana passada? O dill vai estar sempre presente, ele combina muito com peixes, tá? Então, assim, uma das histórias que eu ouvi falar sobre o gravlax é que enterrava-se, né? Fazia essa cura e enterrava-se na neve e deixava lá durante o inverno todo fazendo essa cura, tá?
que a própria neve ajudava na conservação. Mas aqui a gente vai ter outra versão, que é que na Idade Média eles embrulhavam e enterravam na praia para fermentar. E aí isso ajudava a preservar, tá? Todos esses países nórdicos, eles consomem o gravlax e ele pode ser servido como aperitivo em sanduíche, recheio ou cobertura desses sanduíches. A gente usa muito na cozinha fria, em canapés, assim como o salmão defumado. Come-se o gravlax com legumes, com batatas, com molhos. Importante, ele vai ficar com uma textura muito amanteigada, né? Muito saboroso e muito amanteigado, assim, inexplicável, muito bom e muito ruim porque é peixe cru, eu não gosto de peixe cru. Então aqui os sanduichinhos, que eles chamam desse nome aqui, smørrebrød, não sei, inventei essa pronúncia. Sempre com aquele molde de mato, né, que é o dio. O endrodio, que ele pode ser chamado só de endro, só de dio e de aneto. É muito comum você ouvir chamar de endro ou de dio. Aneto é muito raro, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar esse nome, mas o nome dele é endrodio. É uma erva aromática, o sabor dela é fresco e picante, e ele é um parente da erva doce e da cenoura. No mundo atual, o que a gente pode destacar? Eu já falei para vocês que a comida de rua anda ganhando destaque, né? Mas falando em ramo da restauração, a gente pode falar do Noma, que ele, durante muitos anos, né, durante 4 anos, ele foi eleito o melhor restaurante do mundo. 2010, 2011, 2012 e 2014. O chefe chama René Redzepi. Ele escreveu já 6 livros. Em 2008, ele foi eleito chefe do ano pela Lo Mejor de la Gastronomia na Espanha. Ele já foi citado em 2012 como uma das pessoas mais influentes do mundo pela Times. Qual que é o diferencial dele, né, do restaurante e do chefe? É a questão do terroir. Então, entendendo qual é o terroir dos países nórdicos, né? No caso, eu acho que ele está em Copenhague. Acho que o Noma está em Copenhague. Ele entende que é importante você estar ali e utilizar o que está à disposição, que é o que a gente fala muito, né? Que o chefe contemporâneo, ele tem que usar o que ele tem à disposição e levar a localidade dele para o mundo, né? Então, os pratos dele são minimalistas e focados em ingredientes, né? Cozinha do marché, que a gente chama. Ele usa os ingredientes sazonais. Você consegue enxergar a autoria dele em todo o menu. Ao ano, eles têm 3 menus com mais ou menos 20 pratos. Eu separei 2 vídeos para vocês verem. Estão em inglês, eu sei que vocês entendem tudo em inglês, mas assim, dá para entender porque a imagem fala por si, tá? Vamos ver como é que eu vou fazer para passar para vocês. Uai! Disfarce. Primeiro é o Instagram do René. René, né? Que eu falei o nome dele. Espera aí que eu tô tentando achar. Cadê que eu... Tem paciência com a professora, hein? Senão vocês não vão pro céu.
Acho. Ó, esse daqui é o Instagram do chefe, né? Então, só para vocês darem uma olhada no estilo dele, que realmente é a celebração do terroir dele, do que ele tem à disposição, tanto na natureza quanto na cultura. É óbvio que ele está tirando sarro de alguma coisa aqui, né? Mas quando você olha o Instagram dele, você vê muito pouco prato, muito mais. Vocês estão vendo, né? A tela que eu estou mostrando das fotos. Sim. Eita, nós. Oh, meu Deus, espera aí. Agora não estão vendo que eu tirei, né? Mas eu vou mostrar, vou compartilhar de novo. Calma aí. Aqui, ó. Então você vai ver o interesse que o chefe tem por ingredientes aqui. Ó, cogumelos. E aqui a gente trabalha com shiitake, shimeji e cogumelo Paris, né? Parece que não existe mais nenhum outro cogumelo. Carnes, né? Corte de carnes. Olha que lindo. Então, assim, você olhando o Instagram do chefe, você consegue entender o estilo dele, né? Os estudos e a pesquisa que ele faz. Porque a gente viu ali arepa, a gente, enfim, consegue enxergar, não sei se era arepa ou tortilhas, acho que era tortilhas. A preocupação dele em conhecer ingredientes, ó. E o fato dele celebrar a cozinha nórdica não significa que ele não conheça outras culturas, né? Não precisa ficar só. Eles têm muita cultura de consumir miúdos também. Ai, que lindo. As estrelinhas. Ó, a quantidade de conchas, tudo é alimento aqui, né? E também explorar o melhor do sabor, o melhor da beleza de cada um desses ingredientes. Depois vocês dão uma olhada. Deixa eu aproveitar e mostrar o Nordic Food. Não, Nordic Street Food. É um movimento nesse Nordic Street Food, dá para entender. Então, assim, todas as fotos são dias de sol. É um food truck, né? Aqui, ó, tem bandeirinha, mas não é festa junina, tá? Você tem certeza que não é festa junina? Tem, porque as bandeirinhas não são coloridas. Só por isso. Então, assim, é legal vocês seguirem esses Instagrams, assim, porque você acaba adquirindo um pouco da cultura sem doer tanto, né? Só olhando fotos. E tem os Nordic Chefs também. Tá. Agora sim é o vídeo. Esse segundo é qual, prof? Nordic Street Food. Ah, beleza.
Vou botar o videozinho pra tu ver. So Lit Mobile just sent me this solar wow. Vou me colocar no mudo. E aí, gente, é um videozinho mostrando um pouquinho do restaurante, dos pratos, dos trabalhos com o restaurante. Esse bom, assiste, né? Não It's the moment we've been waiting for, and people have told us that we're the best in the world. So, how good is it going to be? As good as before? That's the question. I know that, the building and all that is behind and it's going to be problematic, and I wish we were further ahead. But, the builders there. But it's out of our hands. We're completely ready with the creativity, with the menu. What we do is obviously all the time trying to figure out what does it mean to be a cook here in our region. And it's funny because we've been here 14 years, we feel like, oh, we know our region. But as soon as we focus on the oceans, we're like, wow, we actually don't really know very much. Our mission from the get-go has been to try to distill our space, our landscape, our culture onto a plate. We're doing it again. We came up with a design that we thought was great, but he totally hated it. And he hated it so bad that he even thought maybe I should hire some other architects, or maybe Bjarke is not taking this serious or whatever. He really wanted the seasons to be felt inside the restaurant. Then we came up with this idea of this little cluster or village, and this time he loved it. And suddenly it was just there. Something we could never have thought of, but at the same time it was totally what we were looking for. If you go to the Faroe Islands, you see that the farms, they used to be little collections of buildings. So there's a building where the family lives, then there's a building for the animals, then there's a workshop. And each building is tailored to its needs. Now it's time to get to work. Now it's time to make the most spectacular thing. And I have a feeling, as long as we work together as a group of people that want to work together, that respect each other, it's going to go fine. It's going to be amazing, okay? Now let's get to work. Yeah.
literally some of our team, they've been screwing in wood. Everybody that's there, they've actually physically helped build the space. And I love that. They're gonna feel so connected to it. We're trying to clean. This is not working. Oh, come on. Get it! Was it off? Morning, guys. Morning. For the waiters, please make sure that when we say hello to people, remind them again this is a test dinner. If we can be as concentrated as yesterday, we're gonna nail this one. Right? Are we cool? Of course there is fear, because you do open yourself up to a new type of criticism. You know, here you are sort of rethinking everything. And so can we do that? That's the question. I believe so. I believe we've done it. But if our guest will actually see it, we'll see. Então, assim, né, algumas das curiosidades, aqui nesse vídeo, o que a gente viu? Eles tinham uma... Espera só um pouquinho. O que eu tô fazendo? Vou compartilhar a tela. Eles tinham em Copenhague mesmo, eles tinham o Noma e o que ele... Espera só um pouquinho. Meu marido começou uma conferência do nada, nem para me avisar, para me deixar preparada. Eu que mudei de cantinho, achei meu cantinho. Bom, o que eu tava falando é que eles tinham um restaurante, o Noma, e aí esse Noma, ele ganhou fama internacional, tudo. E aí, o que a gente pode ver pelo vídeo, né, é que o chefe resolveu fazer o New Noma, o novo Noma, que é a construção física, não sei se vocês perceberam, ela tá toda pautada no estilo de cardápio dele. Embora ele não tenha um cardápio fixo, é um cardápio criativo, ele já sabe mais ou menos o que ele vai utilizar. Tanto que vocês viram que existem tanques ali pros bichinhos do mar, né? Para os crustáceos e tudo mais, para que ele seja feito muito fresco, tá? Bom, ele também quis montar num formato de vila, né? Ao restaurante dele. Então, foi um projeto, assim, eles ficaram fechados por algum tempo e o espaço físico começou... eles construíram um espaço físico que condissesse, eu não sei falar isso, que condiz com o estilo do cardápio deles. Então, é tudo pautado para o cardápio, tudo pautado para os ingredientes, e essas são as principais características. Uma outra curiosidade, recentemente, não tão recente,
houve uma toxinfecção causada por alimentos que acho que umas 60 pessoas foram contaminadas no Noma. Então, só para deixar o alerta, né, que pode ser criativo, o chefe pode ser famoso, um restaurante premiado, mas isso não impede, né, que aconteça casos de contaminação, porque a contaminação, obviamente, ela está ligada às boas práticas de higiene, que não se esqueçam que saber e não fazer é mediocridade. Então, se vocês sabem as normas de higiene, apliquem. Não é porque todo mundo não está aplicando, você tem que aplicar. Outra curiosidade, cada chefe, cada cozinheiro prepara o menu do início ao fim e ele mesmo serve, né? Não tem garçom. Ele mesmo serve para a mesa que ele está atendendo, tá? Então, vocês viram também a cozinha, ela é toda aberta, né, para o salão, porque é o centro das atenções ali, tá? Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. E o cardápio, como é que funciona? De janeiro a maio, ele celebra os frutos do mar. Por quê? Porque sim, porque é o que tá... Porque isso é muito feio, né? Mas é porque o que... pensando na sazonalidade, é o que eles mais oferecem, é o que mais oferece sabor, frescor, quantidade e qualidade. De junho a setembro, ele celebra os vegetais. E de outubro a dezembro é a temporada de caça e floresta. Então, ele é bem pautado, assim, nessas 3 épocas do ano. Eu vou... Não sei se eu passo, não passo o vídeo. Ó, esse prato que está à esquerda, ele é um prato. Ele não é um vaso de terra que a avó esqueceu ali, tá? É um prato do Noma. Eu comeria? Não sei, não sei, não sei, né? Não tá muito próximo dos nossos hábitos, mas por que não se aventurar? Aí esse vídeo que eu vou colocar para vocês agora, ele vai falar um pouco, ele vai falar, obviamente, um monte sobre o Noma de novo, mas ele fala um pouco dessa questão do cardápio, tá? Vou me colocar no mudo. Exercícios diferentes e oferece feita para transformar cada parte do seu Noma. It's a place people recognize for being named the best restaurant in the world 4 times. The original Noma opened in Copenhagen 15 years ago, surprising guests with its inventive offerings, like dishes disguised as herb pots and careful displays of roasted bone marrow with edible flowers. Chef René Redzepi built meals from nature, using seasonal ingredients found in the Nordic region. The style is now called New Nordic Cuisine. It has granted Noma 2 Michelin stars and has put Copenhagen's food scene on the map. In 2010, Noma was voted #1 restaurant in the world by Restaurant Magazine. And then again in 2011, and 2012, and 2014. 2 other restaurants have taken the title in 2015 and 2016. All the while, though, Noma has hovered near the top. But not too long ago, Chef René Redzepi shut everything down. And this latest move could give them back the title. Noma closed at the end of 2016 before opening its new space in February 2018, roughly a mile from the original location. It's received visits from foodies around the world and A-list celebrities like Justin Timberlake. It's different 15 years in. People expect more. I mean, they expect
have maybe their meal of a lifetime and an experience as well on top of that. But why would a chef risk his profitable business to start all over? I was getting a bit annoyed with how we were working. I felt the routine was sort of stifling us. And we should probably be looking for a new place to see if that could give us something. The new location seats 42 people, each seat costing 2,250 kroner, or about $340 US. But the biggest change is in what everyone comes to taste: the restaurant's 3 seasonal menus: vegetable-based in the summer, seafood-based in the winter, and meat-based in the fall. Each dish is thought out carefully and focused on local ingredients found in the Nordic region. In the very beginning, we just sort of have a brainstorm, okay, what could be fun to have on this menu? And then we just start attacking it. So we always have at least a couple of weeks where we're not actually putting things on a plate and trying to make dishes, but where we just sort of investigate all these crazy ideas that we have. Some of those ideas include the celeriac and truffle shawarma, and rose-scented cake resembling a small herb pot. The team hopes the seasonal menus will encourage guests to visit Noma more often. But they'll have to wait another year to see if it will make the best restaurant list again. In a restaurant like this, it's about the everyday. It's about finding the balance between creativity and production and your team and hard work, low pay, family, ingredients, suppliers. It's a network of a lot of things happening. And sometimes people recognize it in an extraordinary way, and you get to be changed forever, like our restaurant did when we first became #1. But I still truly, wholeheartedly believe if you go to work with only that thing in mind, you won't last long in this trade. As for whether starting over was worth it, despite taking some pretty big risks along the way, of the 15 years we've been open, this is the moment where we have the most requests. Well, I stopped counting, actually, but probably in the thousands every day of people waiting for a table. So it's been good for business, but it's done even more to motivate Rene and his team. I don't know how I can explain it, except that it's like a hunger. I feel like I just can't stand still. You know that when you sometimes you hear a song, you see a movie, or something that makes you want to do something and change your life or do something. I feel like that almost all the time. Bom, em relação ao Noma, acho que ficou bem claro que é uma cozinha criativa, mas que realmente celebra a cozinha nórdica. E aí, não sei se todo mundo entendeu, que eles já têm mais de 15 anos de mercado, né? Então, as coisas não acontecem de um dia para o outro. E... Bem, acho que até por conta disso a cozinha nórdica ficou tão famosa, né, nesses últimos tempos, né, acredito muito por conta do Noma. Então, a gente percebe o cuidado com cada ingrediente, o tratamento que é dado a cada ingrediente, né, a gente viu que nessa vila que ele montou, né, esse restaurante novo, tem espaço para plantio, para estufa, para a parte de cocção, né, a base de defumação e tudo mais. E assim, para manter uma cozinha dessa, ele tem acho que uns 20 cozinheiros, alguma coisa assim. Então, para ganhar estrela Michelin, o restaurante ele tem que estar muito voltado mesmo à arte, né? Muito mais à arte do que qualquer outra coisa em relação à gastronomia, né? Não vai vender bandejão, nada disso. Então, esse é um tipo de comida que é a arte mesmo, né? E ele tem essa história muito interessante. Eu lembro de um dos menus dele que ele servia, isso já faz algum tempo, tá? Ele servia um camarãozinho vivo, que antes de você comer, ele dava uma picadinha na língua. E aí o conceito era tipo que
a comida te comendo, né? E que vença o melhor, né? Que vença o mais forte. Então, é muita questão de conceito mesmo, né? Trazer conceito para esses pratos. Então, a criatividade, ela vem disso também, né? De trazer o conceito. Tem que entender qual que é o meu objetivo dentro da cozinha, né? Então, nesse caso, que é uma cozinha bastante contemporânea, né? Uma cozinha do marché. Então, eu tenho que saber qual que é o meu estilo e me identificar antes de sair por aí criando coisas aleatórias, né? E acho que é isso sobre cozinha nórdica. A gente teve um panorama geral. E aí a gente fecha essa parte da Europa, agora a gente vai para o sul da Europa de novo. Ali, Itália, Espanha. Não, Itália a gente já foi, né? Portugal, Espanha, Península Ibérica e vai para a Grécia também, tá? Espera só um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida em relação à disciplina?